está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. E você fala com o debate. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Muito bom dia para você que tá ligado aqui na 93 FM, a Rádio do Povo de Deus. Hoje, quinta-feira, 29 de junho, ano 2017. Gente, nós já estamos no meio do ano já. Que coisa, hein? Passou rapidinho. E é isso, e muitas novidades, muita coisa boa aconteceu durante esses 6 meses praticamente que a gente já viveu, e muita coisa tá por vir ainda, hein? E a nossa equipe da 93, a nossa equipe do debate já tá prontinha para te atender com o maior carinho. Nossa querida Marcela Bastos, alegria em pessoa, hoje mais do que nunca ela tá feliz da vida. Pois é, a nossa muito querida Fabiane Valadão, nosso querido Jair Cardoso, e a nossa querida Kátia Regina, nossa Catita. Estamos todos juntos para começar mais um Debate 93, e eu faço uma pergunta para você. Você sabe que uma pessoa acabou encontrando um celular que estava perdido, e aí o dono do celular ligou para saber e tal, e a pessoa atendeu o telefone dizendo: eu até devolvo, eu sou uma pessoa honesta, devolvo, só que eu quero 700 conto para devolver. Ah, mas só que aí a pergunta que vem é: você conhece pessoas que acabaram se dando muito mal, tentando se dar bem com uma situação que apareceu, hein? E o que a Bíblia fala com relação a isso, e sobre como fugirmos também de ações estúpidas no nosso dia a dia, para que a gente não entre numa situação ruim que não dá para sair depois. E o WhatsApp, hein? O WhatsApp anunciou nessa terça-feira um novo recurso que diz que você pode anular uma mensagem até 5 minutos depois de enviada, e aí vem aquela questão: tô com raiva, mando uma mensagem e aí eu me arrependo. E aí, como é que eu faço? A pessoa já recebeu? Se a pessoa não tiver visto, você pode apagar, ela nunca vai ver. E se ela tiver visto, hein? Como é que vai ser? E tem um Provérbios lá, Provérbios 21, verso 23, que diz assim, ó: quem reflete antes de falar evita muitos dissabores e sofrimentos. E aí, você costuma ser impulsivo? Você costuma agir por impulso? Na hora da raiva vale qualquer coisa? Esses são alguns dos assuntos de hoje a serem tratados aqui no nosso Debate 93, e o assunto começa assim. Eu tenho uma vizinha que se diz evangélica. Eu falo assim porque ela dá um péssimo testemunho, gente. Ela foi criada na igreja e fez o mesmo com os filhos. Também criou os filhos na igreja. Porém, ao invés de ser bênção na vizinhança, gente, ela é uma encrenqueira, é debochada, adora uma confusão, adora uma briga. Quando as pessoas passam, ela joga piadinhas, criando um clima péssimo. Eu conheço ninguém assim, não. O que eu, como convertida, devo dizer para justificar o comportamento dela? Como evangélicos, devemos sempre nos preocupar com o que as outras pessoas pensam ou falam de nós? Por que é tão difícil ser exemplo? Bem, estamos recebendo convidados muito especiais para falarmos sobre esses assuntos de hoje. Meu caro pastor Gilton de Medeiros, que ninguém erra o nome dele, pastor Gilton de Medeiros, da Igreja Batista em Jardim Santíssimo. Bom dia, meu pastor, seja muito bem-vindo. Bom dia, Cid, bom dia, amigos debatedores da mesa, bom dia, ouvintes da 93, é sempre uma alegria estar aqui, presente, participando com vocês desse debate. E esse é um caso, Cid, que me preocupa, porque esta irmã recém-convertida revela duas coisas. A primeira, que o mau testemunho da vizinha não foi capaz de impedir a ela de chegar ao evangelho. Isso é uma coisa interessante. Mas revela que ela tem uma preocupação que não deveria ter. Ela não tem que estar preocupada em dizer ou justificar o comportamento da outra. Ela tem que viver o testemunho dela, mostrando que verdadeiramente quem conhece a Jesus vive diferente. Essas são as palavras iniciais a respeito do nosso assunto. Até foi gentil o pastor Gilton Medeiros falando sobre esse assunto, mas também está entre nós a nossa muito querida pastora Andréia Melo, da comunidade Graça para Viver, na Ilha do Governador. E agora também tem outro nome, a ilha agora, né? Mas tudo bem, não convém, a gente não vai falar de futebol agora, deixa pra lá. Pastora Andréia, muito bom dia, bênção, seja bem-vinda. Bom dia, Cid, bom dia aos debatedores.
É interessante, né, essa abordagem do pastor Gilton, mas eu acho que na prática é muito difícil a gente não se deixar afetar pelo mau testemunho de um irmão. Porque como nós somos corpo, né, vivemos em coletividade, o que um faz acaba se refletindo na vida do outro, né? Porque isso vai voltar, às vezes como uma acusação daquele que não conhece Jesus, colocando todo mundo no mesmo pacote, acontece, né? Sim, sim. Mas claro que a vida dela, o seu testemunho é totalmente individual, é pessoal, e o que a outra faz não interfere naquilo que ela é diante de Deus, né? Mas o que me deixa, assim, muito chocada é o fato desse comportamento não incomodar em nada essa vizinha. Até que ponto o Espírito Santo está presente na vida de uma pessoa que... Porque assim, nós, ao longo da nossa caminhada, a gente sempre vai fazer alguma coisa errada, né? Em relação ao outro, um testemunho, vai falar com raiva, vai tropeçar, vai brigar, um dia vai estar estressado e vai falar alguma coisa ruim. Mas pelo que eu vejo aqui, é uma prática, né? É uma prática, ela joga piada, Então até que ponto o Espírito Santo está atuando na vida de uma pessoa que tem uma prática dessa, né? E sem incomodar o seu coração. Olha, o que você fez está errado. A Bíblia diz que você tem que perdoar, que você tem que perdoar o seu ofensor, que é a mesma medida com que você perdoa, que você é perdoado. Até que ponto o Espírito Santo está se comunicando com ela para fazê-la mudar de direção? Muito bem, entre nós também, pastor Paulo Vieira, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na Barra da Tijuca. Bom dia, meu pastor, seja muito bem-vindo. Bom dia, Cid Gonçalves. Estamos mexendo aqui com o Cid. Muito bom estar aqui, muito bom estar aqui com os amigos debatedores, com vocês ouvintes, que nós possamos de alguma maneira ser boca de Deus para abençoar o teu lar, a tua família, a tua casa, no nome de Jesus. Cid, eu vejo o seguinte, aqui está um choque entre o novo convertido e o que a gente chama de velho convertido. É aquele que está novo na fé, e o novo na fé, eu acho que é bom para o pastor, para a igreja, porque ressalta coisas que vão entrando no costume da igreja, né? É o novo convertido que aponta os irmãos que não estão bem, os fofoqueiros de plantão, os irmãos insatisfeitos. O novo convertido, ele se escandaliza com muita facilidade. E a gente trata isso como novo convertido. E eu queria tirar essa característica do novo convertido para o convertido, né? Porque quando a gente faz essa divisão do novo e do velho, a gente está admitindo que isso deve acontecer, e não deve acontecer. O convertido tem que estar convertido sempre. E o que essa percepção aí a respeito dessa mulher deve ser real em todos nós e todo dia, não só a respeito do próximo, mas a respeito de si. Pelo fato dela ser nova convertida, ela está percebendo isso nos outros, né? Mas será que daqui a 10, 15 anos, como essa irmã, essa pessoa vai estar, né? Então eu chamo a atenção o seguinte, eu tenho aprendido que a igreja tem pelo menos 4 tipos de crentes, né? Que é o crente fraco, tá na igreja, é o crente menino, tá na igreja, é o crente carnal, que tem o carnal, que tá lá no meio da igreja, e tem o forte. Que todos sejam fortes, né? Eu acho que essa é a percepção que devemos ter de dentro da igreja, né? Viu, minha irmã, você que trouxe essa observação, e obviamente, repito, obviamente, alguém já está pensando, pastor, igualzinho fulana, igualzinho ciclano, eu acho que essa história é lá na igreja, porque isso acontece em várias das nossas comunidades. As pessoas vão se acostumando com o evangelho, você vê que parece ser uma família tradicional, que já ensinou o filho, já vai passando de pai para filho, vai se acostumando com o sagrado, e esse é o maior perigo que um cristão enfrenta e deve policiar, é se acostumar com o sagrado. Precisamos buscar uma vida santa e reta diante de Deus todos os dias.
Amém. Olha, tem um ouvinte que está dizendo aqui, meu caro pastor Luciano Regis, do projeto Restaurando Vidas em Nilópolis. Muito bom dia, seja bem-vindo. Um ouvinte diz assim: vocês estão falando da minha mãe, gente. Falei? Vocês estão falando da minha mãe, porque ela é desse jeito e agora ela está enferma, ninguém vai visitar ela e ela vive sozinha e muito amarga. Pastor Luciano Regis, bom dia. Bom dia, Cid, bom dia, amados debatedores, você que nos ouve, que Deus nos abençoe nessa manhã. Infelizmente, essa é uma tônica que acontece por demais em tudo aquilo que se diz respeito à igreja, porque quando tem a ver com Cristo e com a igreja, a tendência é que as coisas tomem um volume maior. No entanto, bom, ela falou, o ouvinte falou aí que parece que nós estamos falando da mãe dela, então tomara que a mãe dela esteja ouvindo o debate e também tomara que a mãe dela seja curada, visitada por Deus, porque a mãe já aprendeu que o caminho que ela fez não é bom. Hoje ninguém visita, hoje ninguém dá uma palavra, ela está sozinha, e ela não está sozinha porque as pessoas são ruins, ela está sozinha porque foi um caminho que ela escolheu. Voltando para cá pro tema do debate, a gente vê isso por demais acontecendo, mas como o pastor Gilton, que antecedeu a gente aqui, ele trouxe uma palavra muito bacana e eu quero partir dela. Independente dessa menina, dessa moça, ser vizinha de alguém que dá mau testemunho, olha o poder de Deus como é que é extraordinário. Ele não permitiu que o mau testemunho de alguém ao seu lado impedisse dessa menina viver a transformação. Que coisa maravilhosa. É o que está escrito em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então eu quero começar dando um conselho para ela, antes de bater na outra tecla aqui da encrenqueira. Ela precisa começar a viver um novo tempo na vida dela, porque se é vizinha, então ela já se conhece há muito tempo. Ela já passou por problemas com essa vizinha, porque se ela é encrenqueira, com toda certeza a encrenca já envolveu ela e muitas vezes. Então, a partir desse momento novo na vida dela, que ela tem observado que a vizinha dela, independente de dizer que é crente, isso não é, agora é hora dela seguir um caminho, porque ela seguir esse caminho novo, esquecendo as coisas que ficaram para trás, Deus vai trazer a ela discernimento e sabedoria para quem sabe amanhã ajudar essa vizinha a sair desse buraco que ela se enfiou. Mas isso a gente vai tratar já daqui a pouco. Tem um ouvinte que diz o seguinte: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçemos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Olha aí, hein? Com certeza a história que só importa o que Deus pensa de mim é bem complicado, viu, gente? Porque precisamos fazer a diferença. Esse fazer a diferença, e o pastor Paulo falou sobre essa questão de um novo convertido, que de repente ele vê tudo com uma dimensão muito maior. A perspectiva dele de encontrar alguma coisa perfeita na igreja é maior do que quem já está lá há tempo, já sabe que não tem ninguém perfeito lá. Inclusive, a pessoa que está observando também não é. Só que ela faz uma última pergunta que ela faz aqui na última linha da pergunta dela, por que é tão difícil ser exemplo? E por que nós devemos ser exemplo de tudo que é bom? E por que tudo que nós fazemos ganha uma dimensão muito maior? Parece que é vista com uma lupa, uma lente de aumento que faz com que a coisa cresça muito, pastor Gilton. Gilton. Então, Cid, o nome dele. O meu nome não é do Cid, não. Não é provocação, pastor. Não é provocação. Não é provocação. Suscita de vez em quando confusões. Não, porque eu me lembrei já estou habituado. Não, é porque eu me lembrei do pastor Odilton enquanto falava do senhor. Até porque os dois se parecem um pouco. É verdade. Parece com o Gilson também. Não, com o Odilton. E por aí vai, né? Mas pastor Gilton Medeiros. Isso. De Medeiros. Voltando então à pergunta, Cid, por que é tão difícil ser exemplo? Porque nós temos no cristianismo uma proposta de superação da nossa condição de pecadores e até de humanidade. Ser exemplo significa fazer algo que está além das nossas forças humanas, da nossa capacidade humana. Nós entendemos que um crente pode falar de Cristo, viver o Evangelho e até chegar ao ponto do apóstolo Paulo de dizer: para mim o viver é Cristo, pela unção, pelo poder do Espírito Santo de Deus em nós. Então, se nós pensamos em ser exemplo, nós temos que pensar em sermos usados, dominados, possuídos, usando a linguagem bíblica, pelo Espírito Santo de Deus. Porque do contrário, não seremos capazes de produzir o que o apóstolo Paulo chama também de fruto do Espírito. É o Espírito Santo que produz em nós paciência, longanimidade, tolerância, domínio próprio e tudo mais que está ali na carta aos Gálatas. Então, é difícil porque não é
uma capacidade nossa, é uma capacidade daquele que foi transformado pelo Espírito Santo de Deus. É interessante, né? As pessoas pensam que no ato de se converter ou de aceitar a Jesus, você automaticamente é transformado. Pum, um passe de mágica. E é simplesmente o começo de tudo, né? O apóstolo Paulo, ele deixa muito claro isso lá na carta aos Romanos, quando ele diz que luta dentro de mim duas naturezas, porque o bem que eu quero fazer, ou seja, aquilo que o espírito dele sabia que era correto, que era certo, que era apropriado, ele queria fazer. O mal que habitava dentro dele, que é a natureza humana, carnal, não permitia que ele fizesse. Então ele diz, né, no texto, então, dentro de mim existem duas naturezas que militam uma contra a outra. O problema é quando o cristão, né, pelo que o pastor Paulo falou, ele se acostuma, né? E aí a gente chama às vezes também, né, pastor, do sacerdote velho, né? Ele se acostuma e para de lutar. Aí é que é o grande perigo. Quando a gente começa a ser ancorado, sabe, naquele pensamento de que eu já sou santo, eu vou à igreja 10 vezes por semana, eu oro 3 vezes ao dia, e eu jejuo, eu vou pro monte, então eu tô pronto, eu tô bem, né? E a gente vai permitindo que a nossa natureza carnal tome espaço muitas vezes, porque a gente se engana achando que já estamos prontos e não estamos. Precisamos lutar até a volta de Jesus. Nós vamos estar lutando contra a nossa própria natureza, porque é o mortificar da carne, é o tomar a nossa cruz mesmo. É um processo. É um processo, e esse processo independe de tempo de evangelho, de título, de cargo, de serviço, né? E esse agradar a Deus é constante. O mortificar a carne é desde o dia que você aceita Jesus até o dia que você vai encontrar com Ele. É desse jeito. Eu gosto de ilustrar às vezes na igreja. A igreja tem muitos conflitos. E eu costumo dizer que a igreja é como um hospital. Eu tento fazer essa analogia, ainda mais para a pessoa nova, ou a pessoa que faz queixa de alguém, né? Normalmente a pessoa traz uma queixa de alguém. Nunca ela tá errada, sempre tem alguém errado, não ela, né? Enfim, eu digo sempre o seguinte, falei, irmão, a igreja se assemelha a um hospital, onde as pessoas que chegam, elas chegam com doenças, com enfermidades, e precisam ser tratadas. Existem doenças que você vai no hospital e o médico olha pra você, é virose, toma isso aqui e vai embora. Você vai embora com um remedinho ou 2, resolve na farmácia e com 5 dias você está resolvido. Agora, existem problemas que demandam um processo, um tratamento, uma cura, um diagnóstico. Uma cirurgia. Né? Uma cirurgia. Olha, aí eu começo a explicar essa questão e essa demanda que existe na igreja. Como já foi dito aqui, a moça parece uma nova convertida, ela já diz isso, e está olhando para uma casa de alguém que está há muito tempo, no qual ela esperava receber dessa pessoa a referência, o exemplo. E eu quero afirmar, não esse caso, mas vários casos, como já disse aqui, a pessoa já identificou a mãe, alguém identificou a tia, alguém identificou alguém, pode ter até gente identificando o pastor aí, que não é exemplo, né? Eu acho que o nosso foco, o texto que foi lido aqui, que eu separei para ler, o ouvinte já mandou aqui pelo Facebook, de Hebreus 12, a gente tem que olhar para Jesus, né, e nos desvencilhar desse mal que nos rodeia. Eu gostei do texto que a pastora que utilizou do apóstolo Paulo, porque ele expõe a sua fraqueza, porém mais à frente ele dá a entender o seguinte: faz o que eu faço, eu sou referência para vocês. Então, ou seja, uma pessoa que estava em busca, né, de ser exemplo em tudo que fazia, apesar dos problemas que ele vivia, das dificuldades que vivia, das discussões que enfrentava, né, das perseguições que tinha. Então, meu amigo, meu ouvinte, você que está aí, pense na sua vida como exemplo em tudo. E se em algum momento você errar, porque vai errar como eu erro, e nós aqui todos erramos, pense no poder do evangelho para refazer a sua história, para pedir perdão, para voltar atrás e ser exemplo na reconciliação e no retorno à vontade de Deus também. Tem que 3 ouvintes dando aqui as suas opiniões, dizem: eu conheço crente, sim, que sempre tenta se dar bem em alguma coisa, mas esse já é o próximo assunto. Tem outro que diz assim: cristão tem que se preocupar mesmo em ser exemplo, sim, e de um seguidor de Cristo. Eu penso todo dia que a minha vida seja eu peço que a minha vida todo dia seja um espelho do que diz a palavra de Deus.
Não quero que ninguém olhe para minha vida como um mau exemplo de uma mulher cristã. A outra ouvinte é o seguinte, olha só, eu gosto quando as pessoas tratam com esse carinho, né? Olha aqui, Cici. Bem melhor. Cici. É tu, né? É tu, né? Sou eu. É bem melhor. É bem melhor. Vocês estão me fazendo... Gente, eu tô... Vamos lá. Vocês estão falando da minha família. Da família da minha irmã, gente. Porque eu só tenho 2 irmãs e é assim que tá na igreja, que é assim, tá em casa tudo bem, mas na igreja só a misericórdia. Eu acho que seria o contrário, né? Em casa seria só a misericórdia, na igreja só Jesus. E a outra diz o seguinte, eu conheço uma pessoa que diz que é um super crente. Sério, super crente, mas adora uma briga, gente, até com a própria família e com os vizinhos, tudo isso sem motivo. Pastor Regis, diz uma coisa aqui, o senhor conhece alguém que seja assim, como diz o nosso irmão aqui, encrenqueira, debochada, adora uma briga, que joga piadinha quando alguém passa e cria um clima péssimo? O senhor conhece alguém assim? Não existe. Não dá nome, não. Assim, infelizmente, Cid, isso acontece por demais em todos os lados que a gente passa. E aí eu preciso salientar também que isso tem a ver só com igreja, não, mas a gente está tratando disso, isso tem por todos os lados. No entanto, eu queria voltar lá, a que eu falei no início, eu queria deixar, existem 2 coisas que essa irmã pode fazer. Eu não sei o nível de maturidade espiritual já que ela tem, haja vista que ela é uma nova convertida, mas independente de tudo que ela viveu, que passou ao lado dessa vizinha, ela está vivendo um tempo poderoso com Deus. Pastor Gilto já falou que ela não tem que justificar a vida de ninguém, que ela não está nessa posição. Mas tanto Tiago 5 quanto 2 Tessalonicenses 3, Tiago ele diz que se você conseguir, se ela tiver entrada, se for uma amiga, se for alguém que ela sinta que pode bater um papo, conversar, se aproximar e devagarzinho conversando, batendo papo, se ela conseguir ajudar essa irmã, ajudar essa casa, ela vai salvar essa irmã, ela vai salvar essa casa. Esse é o primeiro conselho. Então, não há como eu mensurar isso. Ela precisa saber, eu tenho entrada, é minha amiga, posso chegar devagarzinho, é flexível, tomar um café e devagarzinho ir falando, não é chegar e tacar tudo de uma vez só, porque não vai receber, vai ter problema. Tem entrada? Tem. Então, entra com carinho, vai tomando um café, vai meditar na palavra, vem aqui, queria ler um texto contigo, vamos orar junto, e devagarzinho, tentando ajudar essa irmã, porque não é só ela, tem uma casa inteira envolvida. Se ela conseguir ser usada por Deus, vai ser maravilhoso. Ou, o segundo conselho que eu falei, segundo Tessalonicenses 3, é o que? Se ela vê que não tem condição, se afasta. Porque isso não vai fazer mal a ela. Então ela precisa se afastar. E aí eu quero partir para aqui, pelo menos nesse momento, por uma última coisa. Quando Jesus separa os seus discípulos, depois de todas as lutas, depois desses 3 anos e meio, quase 4, de lutas com discípulos, que os caras não entendiam nada, Jesus ensinava, os caras vacilavam, os caras erravam, cortavam a orelha dos outros, achavam que eram melhores, um queria tomar o lugar do outro. Esses são os discípulos de Jesus, todos eles. O mais quietinho, a mãe vem e diz, põe do teu lado, ele é mais especial. Então, é maravilhoso a Bíblia mostrar, e Jesus não esconder isso, que as pessoas são iguais em qualquer lugar do mundo. As pessoas querem ter primazia, querem ser melhores, elas querem tomar lugar até serem transformadas pelo seu poder. E aí eu fecho essa minha palavra por enquanto, dizendo, quando Jesus morre e ressuscita, Jesus chama esses caras e diz, olha, não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, porque a partir de então vocês vão ser minhas testemunhas, não antes, só depois. Então o que eu quero salientar com isso? Não há como um ser humano ser testemunho de Cristo, ser testemunha do Evangelho, ser testemunha do poder, sem conhecê-lo, sem recebê-lo, sem ser transformado pela ação dele. Então, eu não sei quem nos ouve agora se passa por um momento desse, mas só existe um caminho, que é ser restaurado pelo poder de Cristo. E para ser restaurado pelo poder de Cristo, você precisa estar em Jerusalém. Jerusalém hoje é tua igreja, é teu pastor, é a mensagem, é mergulhar na palavra de Deus, é mergulhar no agir do Espírito Santo para que a tua vida seja transformada. E somente depois disso seremos testemunhas. Eu queria também puxar um outro assunto em relação a isso. É que da mesma forma que essa mulher, né, ela está sendo notada pelos maus frutos, a outra também pode ser notada pelos bons frutos. Porque assim como uma árvore que não dá frutos
ela não é percebida ou não é atacada ou ninguém quer pegar o fruto. A árvore boa, ela atrai a atenção também. Então, a postura, né, correta dessa irmã, né, nova convertida, também vai ser usado como um parâmetro de comparação àquilo que realmente deve ser um crente, uma pessoa, um salvo em Cristo Jesus. Então, não desanime, minha querida, não desanime, não deixe de fazer aquilo que a Bíblia diz que você tem que fazer, não deixe de buscar a Deus, não deixe de apresentar bons frutos, porque até mesmo essa pessoa, se ela não for, assim como disse o pastor Luciano, se ela não for uma pessoa flexível, se ela não quiser te ouvir, se ela não quiser conversar, se ela não quiser mudar, ela vai perceber o seu comportamento, e o Espírito Santo pode usar a sua vida até como exemplo para transformar a própria velha convertida, né? E usar também o seu testemunho para as pessoas que não conhecem a Jesus, para que haja um parâmetro de comparação. Peraí, existem médicos assim e médicos assim. Qual é o médico que é bom? É esse ou é aquele? Qual é o médico verdadeiro que está cumprindo o seu papel? É esse ou é aquele? Todos nós um dia já fomos a uma consulta e saímos de lá e falamos, olha, esse médico é maravilhoso. E já fomos a consulta, esse médico aí, não volto mais. Então, em todas as esferas da sociedade, você vai ter os bons e os maus, né? Se os maus existem, que os bons prevaleçam para que a gente possa salvar a muitos. E é importante que essa irmã tenha consciência de que isso é uma jornada. Isso é uma caminhada. Ela é nova convertida, no contexto bíblico, ela é criança na fé. Mas ela pode amadurecer, tornar-se adolescente na fé, e depois será adulta na fé, e aí terá condições de, com o seu crescimento, com seu testemunho, com seu viver, mostrar que nem tudo, ou o certo não é aquilo que a vizinha mostra, mas é aquilo que ela há de mostrar no seu viver, com maturidade, com equilíbrio, com comunhão e com o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Esse foi só o nosso primeiro assunto, hein? Esse foi só o nosso primeiro assunto. E imaginando, percebendo aqui, até porque o debate sempre tem uma coisa em comum, sempre encontra um terreno fértil, sempre encontra um coração aberto, sempre encontra uma mente buscando uma resposta. E o que a gente poderia falar para pessoas nesse momento que ligaram o rádio, se identificaram com o assunto e percebem que elas são assim, alguns até porque tem um problema de aceitação, ou melhor dizendo, um problema de rejeição das outras pessoas com relação a ela, e por esse motivo são pessoas tão amargas, tão doentes em si, que acabam vendo nos outros um problema muito maior, mas não vê o dela, acaba vendo nas pessoas um problema que ela tem. O que vocês falam para essas pessoas nesse momento, só pra gente fechar esse assunto e entrar no outro já? Então, Cid, a situação aqui, ela é na vizinhança. Por certo, essa mulher aqui, se esse problema se estende à igreja dela, né, parece que elas não são da mesma igreja, né, é uma pessoa que enfrenta problemas pessoais e precisa de socorro, precisa de ajuda, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de imaginar que a pessoa é ruim porque ela quer ser ruim, porque ela quer fazer mal, porque ela quer arrumar encrenca, que ela quer jogar piadinha. Isso está refletindo alguma coisa que ela está vivendo. Exato. Me chama a atenção, Cid, aqui somos pastores, diante daquilo que ministramos no altar, né? Qual é o tipo de profundidade que essa mulher tem com o evangelho, né? Tendo filhos na igreja, educando os filhos, e ela continua, né? Ou mantém, ou mudou, eu não conheço a história dela, de comportamento. Que tipo de alimento ela está comendo, né? Qual é o tipo de mensagem que direciona a sua vida? Qual é o tipo de profundidade cristã que ela está tendo? Então vai o conselho, né? Para ela, que pode estar ouvindo, ou para a amiga que mandou um e-mail, e para tantos quantos nos ouvem. Eu preciso... Viu aquele programa, Você é Aquilo que Você Come? Uhum. Né? Eu preciso entender o que eu estou comendo. Qual é o tipo de alimento que eu estou recebendo? Se eu sou um frequentador da escola bíblica, né? Ou se eu só frequento o culto que me declara vitória. O evangelho é de vitória, o evangelho é de bênção, eu prego isso.
mas não é só isso, né? Existe uma profundidade, né, que todos nós, como o pastor falou aqui muito bem, essa jovem que mandou a mensagem, ela é uma nova convertida, ela é um bebê ainda, mas ela precisa virar um adolescente, ou vai viver como bebê para sempre. Ela diz que é nova convertida. Quantos anos são, irmã? 10, 15? Ah, só tenho 15, ela tem 40, eu tenho 15, ela não é nova convertida não, minha irmã. Você já não devia se escandalizar mais com isso. Quer dizer, então, o conselho, acho que de uma forma geral se você observa alguém assim, acerte a sua vida para que você não se torne uma pessoa como essa, já apontando a vida dos outros, né? Porque você já está apontando, já não está indo por um bom caminho. Se você percebe que de alguma maneira você é um gerador de conflitos, de problemas, comece a mudar o que você está ouvindo. Você precisa sair do culto constrangido com a mensagem, precisa sair do culto entendendo que a pregação foi para você, não foi para a vizinha, para o amigo, não, né? Eu acho que essa é a mensagem que nós precisamos ouvir, é aquela mensagem que de fato gera confronto nas nossas vidas, né, propondo uma renúncia. Acho que é por aí. Só complementando a palavra do pastor Paulo, que eu acho que é muito apropriada, porque realmente a gente reflete aquilo que a gente recebe, não é? Do púlpito, da leitura da palavra, do estudo, mas as escolhas que nós fazemos também é fundamental nesse processo. Eu posso até ouvir grandes mensagens, a palavra pode me dizer, mas se eu não escolher tomar as decisões que eu preciso tomar, dizer não para o pecado, dizer não para o comportamento destrutivo, para práticas que são inadequadas, como a inveja, como a maledicência, eu tenho que fazer escolhas. E as minhas escolhas têm que ser escolher aquilo que é próprio de quem é filho de Deus. O apóstolo Paulo, falando sobre aos Filipenses, diz: vocês precisam escolher o que vai ter na mente de vocês. Se é boa coisa, se é de boa fama, nisso pensar, é uma escolha. Eu não posso permitir que as minhas escolhas produzam frutos que vão me trazer dificuldades depois. Palavra poderosa do pastor Gilto e do pastor Paulo, e eu concordo com elas. Assim, a gente vive uma crise generalizada nos dias de hoje, como Jesus disse, aliás, que aconteceria nos finais dos dias. Os dias seriam difíceis e por isso eles são abreviados. Você abriu o debate falando, já estamos no meio do ano. E os dias são abreviados não é por causa do mundo, é por nossa causa, é por causa dos escolhidos, porque o texto diz, não, nem mesmo nós suportaríamos. É tanta injustiça, tanta coisa errada. Você dá sua vida, você ajuda a vida de uma pessoa, você trabalha, você visita, você olha, você faz tudo, e de repente a pessoa te troca por qualquer coisa. Troca o teu ministério por qualquer coisa. E como o pastor Paulo falou, às vezes não basta mais hoje ter um ministério com uma palavra sadia e boa. A pessoa às vezes troca o ministério sadio com uma palavra poderosa e ela diz pra você, olha, pastor, eu amo a palavra, isso aqui é maravilhoso, mas eu tô seguindo o caminho porque eu encontrei meu namorado. Tô dando um exemplo aqui, tá? Eu encontrei um namorado e ela troca tudo que ela tem de estabilidade sadia, vamos usar assim, por causa de um relacionamento. E não há problema em ter relacionamento, só que as pessoas, elas se precipitam e elas vão se arruinando com isso. Um abismo vai puxando o outro. Hoje, por causa com o advento do WhatsApp, que a gente vai tratar já, Facebook, facilmente as pessoas se contaminam e, como o pastor Gilton falou, por isso que eu estou fazendo essa junção aqui, elas se deixam contaminar. As pessoas não colocam mais na mente, no coração, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é correto. Elas se deixam contaminar. Ah, mas eu só ouço, não importa. Se você está ouvindo, você está sendo contaminado. Porque quando você não quer se contaminar, quando alguém vai falar, você repreende imediatamente. Então, alguém que começa a receber de fontes erradas se tornará um esgoto da vida. Isso é um fato. Você pode ficar calado, assim como um cano de água, que ele não produz a água, mas a água passa por ele. Ele se torna um condutor. Ele, tal qual a água que passa, se torna. Então a gente precisa entender essas coisas. Não há, como você disse, como fazer para vencer. É permanecer em Jerusalém, ser revestido de poder, sabe? Para ser testemunha de verdade, para ser um homem e uma mulher que Deus espera que sejamos. E Deus não cobra muito de nós. Deus só quer que a gente seja homem e mulher temente a Ele. Bem. Eu acho que uma coisa assim fundamental é a nossa transparência diante de Deus. Quando a gente consegue enxergar a nossa própria verdade,
a gente tem meio caminho andado nesse processo de renovação da mente, como o próprio apóstolo nos deixou que deveríamos fazer. Quando nós conseguimos olhar para as nossas mazelas, sentir as nossas misérias, como está escrito lá em Tiago, nós temos meio caminho andado para fazer boas escolhas, porque você só pode fazer a escolha quando você tem opções. Se você não entende que você precisa de mudança, você não vai querer escolher nada, porque você não tem outra opção. Eu sou assim, aí é o crente Gabriela, né? Eu sou assim, você assim, para sempre assim, nasci assim. Pastora. Um pouquinho, né? Um pouquinho, só tenho 15. Então, nós precisamos olhar a nossa, mas como o pastor Paulo falou, acho que foi o pastor Paulo que falou, nós conseguimos enxergar muito bem o defeito do outro, o pecado do outro, o erro do outro, e não enxergamos o nosso. Então, acho que a transparência, a autorreflexão, você olhar para dentro de si, você ver as suas mazelas, sentir as suas misérias e arrepender-se. Isso aí é fundamental. E Deus vai fazer esse processo de transformação e você vai se tornar uma árvore frutífera. E a única pergunta que ela faz é: o que eu devo dizer para justificar o comportamento dela? Nada, minha irmã, você não precisa dizer nada não. Só faça a sua vida ser um exemplo e pronto. FM, a rádio do povo mais feliz e abençoado do planeta. Gente, ó, tem uma pessoa que encontrou um celular perdido e cobrou 700 conto pra devolver. Gente, no final, é aquela coisa, sou honesto, eu vou devolver, mas eu quero 700 conto pra devolver. No final, a coisa foi dar na delegacia, gente. A vítima perdeu o telefone enquanto caminhava pela Orla de Santos, lugar bonito, né? Uma coisa bacana. Ao ligar para o número, ouviu do estudante que havia encontrado que só receberia o celular caso pagasse o valor solicitado. O jovem que teve o aparelho sequestrado, por assim dizer, pediu ajuda à polícia, pediu ajuda a um policial. Ele conseguiu chegar até o estudante espertinho que já tinha superfaturado já o preço do resgate. Já tinha aumentado o valor do resgate. E aí acabou preso, autuado por extorsão. Aí a gente fica pensando, né, sobre um ditado antigo que diz que a ocasião faz o ladrão. Fala sério. Você conhece pessoas que acharam mesmo que a pessoa que acabou tentando se dar muito bem, quando aparentemente surgiu uma oportunidade? A estultícia, olha que palavra bonita, estultícia é uma qualidade ou particularidade de quem se comporta com estupidez. E a Bíblia fala várias vezes sobre ela. Como fugirmos dessas ações estúpidas do dia a dia e vivemos de maneira que Deus nos orienta? Eu perdi meu celular, quero reencontrar, o cara me cobra 700 conto, é o valor dele. Pastor Gilton. Então, Cid, deixa eu dizer uma coisa sobre esse ditado e depois a gente fala do episódio, né? Esse ditado, na verdade, contém um erro muito grave. Na verdade, ele está tentando dizer que você é a pessoa honesta, a pessoa de bons princípios, que numa situação qualquer traz esses princípios e se comporta mal. Não, a verdade é a seguinte: a ocasião mostra o ladrão, o sem caráter, o sem moral que você é. Se você se conteve porque nunca teve oportunidade, na oportunidade você vai mostrar quem realmente você é. Então esse ditado não deve ser usado, porque ele não traz a verdade. A verdade é: a ocasião mostra o ladrão que você é ou poderia ser, né? Agora, voltando ao caso do rapaz, eu acho que ele realmente foi tolo, foi estúpido, né? Mas ele quis ser esperto. E aí chama a atenção para um dos males mais terríveis, mais graves da nossa sociedade, que é o comportamento egoísta de todos que se julgam espertos quando furam à fila, quando dão dinheiro para uma determinada autoridade para resolver um problema. Essa esperteza é estultícia, é loucura e tem produzido esse caos que a gente vive na sociedade brasileira. Qual deputado que fez isso?
Não diz o nome, não? Não, foi um estudante lá de São Paulo. Pensei que fosse um deputado. Não, foi não. Não foi? Não tem a ver com a presidência, nada? Com o Senado? A presidência só fica agora, tem que manter isso, nada? Viu? Mas não pode manter isso, não. Não, perguntou se eu conheço alguém. Eu conheço a lista. Não, mas no caso... Lava Jato também conhece uma lista gigantesca de gente que era pra dar ideia, mas que não vale nada, não vale o prato que come. E tá lá porque a gente colocou essas pestes, essas pragas. Então, infelizmente, isso é um mal que vem de cima. Que deveriam estar um monte de gente preso, porque se fosse pobre tava preso, mas tão solto. Infelizmente, eu tô respondendo, sabe? Me perdoe minha forma de ser, mas eu conheço um monte de gente, eu posso dar um monte de nome que tá preso. O governador do estado tá preso, esse ladrão sem vergonha. Tá preso lá, cheio de processo. Vai bater o recorde do cara mais processado. 12ª vez. Vai se bater o recorde do cara mais processado. E isso porque ele tá calado. Imagina se ele abrir a boca. Morre. Então, assim, a gente vê, o povo merece respeito, tem que morrer na cadeia. Sabe por quê? Usou o crente, usou o cristianismo pra fazer safadeza. Então, assim, aí vem o estudante, o que a gente espera do menino que tá vendo tudo que tá acontecendo nessa nação? O que está acontecendo? Você vê um juiz tentando fazer uma coisa séria e um monte de gente tentando boicotar a coisa certa. Que todo mundo sabe que tá certo. Então, assim, infelizmente, esse dia eu conheço um monte de gente. Eu já disse alguns nomes aqui, poderia dizer mais outros, tantos outros, que eu, você, todos nós que estamos nesse debate e que está ouvindo esse debate, conhece também. E que já não aguenta mais. Tá até a tampa de tanta safadeza. Um monte de gente sem receber, um monte de gente passando necessidade, morrendo na fila por causa de remédio, que a gente morrendo de câncer por uma coisa simples que podia ajudar. Então, assim, eu conheço um monte de gente. E, infelizmente, essas pessoas não vão pra cadeia. Infelizmente. Nessa coisa de ser esperto demais, saiu uma reportagem um tempo atrás sobre produtos sendo vendidos no trem. Eram latas de sardinha, me parece, e com escrito lá, destinado à merenda escolar do estado de São Paulo, proibida a venda. Estava sendo vendido nos trens. E aí o pessoal quer reclamar da corrupção dos caras lá. Pastor André. Olha, eu confesso que eu tô meio sem palavras, assim, depois da fala do querido pastor Luciano, porque eu ainda olhei pra ele e falei assim, vai, pastor, bate com força. Tava vibrando. Sabe, tá vibrando, porque é uma indignação, é um asco que nós sentimos quando ligamos a televisão, quando entramos na internet. É uma hipocrisia, é uma coisa inaceitável. Nós chegamos num nível de esperteza, entre aspas, né? Porque, para mim, isso não é esperteza, mas, enfim, é um nível tão inaceitável de sujeira, né? Que realmente esse caso aqui é só o reflexo de tudo que a gente já vive, né? Na sociedade. As famílias estão perdendo os valores, já não ensinam mais os seus filhos a terem responsabilidade diante da vida. E outro dia, eu não vou falar qual filho, porque senão ele vai brigar comigo, né? Ele estava atrasado, acordou atrasado para ir para a escola e ele tinha um atestado do dia anterior que foi ao médico comigo. E ele queria usar aquele atestado transformando a data para ele poder entrar naquele dia e não perder aquela aula. Eu falei, o quê? Negativo. Você acordou tarde porque você dormiu tarde. Agora você vai arcar com a responsabilidade ou com a sua falta de responsabilidade com o horário. Esse atestado foi de ontem que você foi ao médico. Hoje, se você não entrar, você vai perder a aula. Vai perder a aula. Não importa se tenho prova. Arque com o dano da sua falta de responsabilidade. Mas as famílias, infelizmente, estão perdendo isso. Essas espertezas estão começando dentro das casas, né? Diz que eu não tô, a pessoa veio cobrar na porta, fala que eu não tô, diz que eu não isso, diz aquilo. Diz qual caráter você está formando no teu filho quando você ensina ele a mentir, quando você ensina ele que o que ele levou, o objeto que ele levou do coleguinha para casa, ele vai ficar e você não vai procurar saber de quem é aquele objeto. Eu procurei e não era de ninguém. Procurou como? Estava onde?
levou na secretaria da escola, levou no lugar onde alguém possa achar, o dono possa achar. Então nós, como pais, temos a obrigação de ensinar esses padrões para os nossos filhos. E aí nós estamos bombardeados por toda essa sujeira, por toda essa lama, né? E as famílias estão sendo influenciadas, sim. Por isso que hoje nós, pais, precisamos mais do que nunca trazer a palavra de Deus para dentro da nossa casa e mostrar: mentira é mentira, isso aqui é burlar, isso aqui é falcatrua, não vai deixar de ser. É difícil a gente pagar o preço de não compactuar com isso, é dificílimo, porque parece que a cultura brasileira já está entranhado tudo isso. É muito difícil a gente deixar o jeitinho brasileiro, mas é necessário. Necessário. E falou que não tinha, pastor Paulo. Pastor Paulo, aqui tem um ouvinte que falou o seguinte: olha, eu achei um celular, liguei pra dona e ela foi na minha casa buscar o celular, na minha casa, só que ela nem obrigado ela falou, pastor. Tudo bem. Ela disse que se eu não ligasse, ela não ia nem sentir falta do celular. Olha aí. O comportamento das pessoas deve ditar o nosso? Claro que não, claro que não. Justamente o que eu ia falar. Cid, eu estava uma vez no mercado e daqui a pouco eu tô passando minhas compras no caixa, veio uma mãe agarrada na orelha do filho, né? Puxando a orelha do garoto, trazendo um chocolate na mão. Ui. Né? E ela chegou, interrompeu o meu processo de compra, virou pra menina do caixa, pegou a orelha do garoto: agora você devolve. Diga pra ela que você pegou errado, que você já tinha paguei outro, por que você pegou esse? Pede desculpa. Desculpa e tal, e pegou e foi embora, né? Aí a moça do caixa ficou assim ainda: poxa, não precisava disso, era só um chocolate. Aí eu falei: senhora, precisava sim. Ela está educando esse menino para um futuro. Isso aí. Não é por conta do chocolate, porque ela poderia pagar o chocolate. E ela comprou o chocolate, o menino pegou o segundo. Você vê como é que já tem gente justificando com pena: não, deixa eu roubar mesmo, tadinho, é só um chocolate. Então o que eu quero ressaltar aqui, Cid? Só não podia tatuar a testa do garoto. Não, só uma puxadinha de orelha, uma orelhinha só, uma besteirinha. E nem fazer vaquinha pra apagar, porque foi golpe. Eu quero dar os parabéns aqui, eu quero puxar pro outro lado, eu quero dar os parabéns para esse moço que chamou a polícia, que pediu ajuda, que foi destemido, entendeu? Porque nós vivemos coagidos nessa sociedade. Verdade. O povo de bem tem medo de chamar a polícia, tem medo de pedir ajuda, tem medo das consequências. Se eu chamar a polícia, ele já pegou meu telefone, vai me achar, como é que vai ser? Então eu quero dar os parabéns aqui pro rapaz e quero incentivar você, né, a exigir os seus direitos e tomar a sua posição. Concordando aqui com o pastor a respeito da ocasião faz o ladrão, concordo, né? Ela não faz, ela revela o ladrão. Como a ocasião vai revelar um homem de caráter, como a ocasião vai revelar um homem de bem, né? Como a ocasião vai revelar um crente verdadeiro, um servo de Deus. Então que esse ditado aqui, corrigido, muito bem corrigido, né, vem agora fazer sentido na sua vida e você aproveite as ocasiões da vida para revelar quem você é. Maravilha. Só uma palavra sobre isso, pastor, diga lá. Existe uma política que foi desenvolvida na cidade de Nova York, que se tornou exemplo para o mundo inteiro, que é a história da janela quebrada. A história é a seguinte: deixaram um carro abandonado numa rua e o carro todo inteiro, todo limpinho, as pessoas passavam e ninguém mexia. Esse mesmo carro foi deixado depois com uma janela quebrada. Em pouco tempo o carro estava depenado. Então isso revelou o seguinte: se você abre mão de um pequeno princípio, você abre a porta para grandes problemas, para grandes delitos. Então a ideia é: não abra mão de pequenos princípios se você quer ter uma vida íntegra, uma vida correta. É isso. Essa é a 93 FM, nós estamos em pleno debate 93. Gente, é o seguinte: o WhatsApp anunciou aí na última terça-feira, terça-feira que aliás é uma terça, foi abençoada a terça, viu? Que vai lançar um novo recurso que permite que mensagens sejam enviadas e tem aquela função anular
do aplicativo, que vai permitir para qualquer pessoa que tenha enviado algum conteúdo enviado por engano ou de maneira impulsiva, que ele seja excluído tanto para o usuário quanto para o destinatário. Segundo o levantamento do aplicativo, esse é um dos pedidos mais feitos pelos usuários que querem poder voltar atrás quando agem com impulsividade ou por engano. Só que a vida tá cheia disso, né? Sonhos destruídos, lares acabados, amizades desfeitas, corações feridos, aquela flecha lançada que não volta, né? E empreendimentos falidos prematuramente porque o ser humano age por impulso. Num momento de loucura, se eu tivesse a tecla da vida, aí a pergunta que vem, você voltaria atrás de alguma coisa que você tenha feito? Você age muito por impulso? Costuma pensar antes de falar e agir, ou só pensa depois que falou e agiu, aí você costuma pensar que não devia ter feito? Como é que você orienta, ou como é que a Bíblia nos orienta em Provérbios 21, 23? Quem reflete antes de falar evita muitos dissabores, sofrimentos, encheção de paciência e tal. Como é que é isso, gente? Se a gente pudesse voltar atrás, o que a gente deixaria de fazer? Não vou perguntar não, porque a gente não podia deixar de falar muita coisa, né? Eu, por exemplo, não teria revelado o que eu revelei agora há pouco, que a Marcela não teria permitido que a Marcela tivesse chegado perto. Gente, é mais um recurso para nortear a nossa vida, porque na verdade a gente hoje em dia não consegue mais ver sem essa coisa tecnologia. Não dá mais pra isso. A gente até tenta. Eu apaguei meu Facebook agora esses dias, não quero mais saber dele. Mas é complicado demais, porque toda hora você vai no celular, eu tirei, não tem mais aqui. E aí, como é que fica? Quer dizer, esse é mais um recurso pra gente se arrepender de alguma coisa que faz. A gente vai muito no impulso pelo WhatsApp. Muita gente acabou com relacionamentos sérios por causa de WhatsApp. E aí, retomando um gancho do nosso assunto anterior, Cid, na verdade nós somos impulsivos e como fruto da nossa imaturidade mesmo, né? Nós não procuramos aprender a temperança, porque temperança é aprendido, é aprendizado. Então nós somos impulsivos, nós somos educados assim, vivemos num mundo de impulsos, a sociedade de consumo, ela subsiste porque as pessoas compram por impulso. Então, quer dizer, todo o nosso comportamento, ele é centrado nisso. E para não ser movido pelo impulso, nós precisamos aprender, nós precisamos desenvolver a qualidade da temperança, do domínio próprio, e aí sim teremos condições de evitar as atitudes, ou pelo menos minimizar as atitudes tomadas sem pensar. Agora, o que acontece? Como tudo à nossa volta funciona com base no impulso, nós cometemos erros com frequência, vivemos quebrando a cara. E só quando alguém de fora nos socorre é que a gente consegue se controlar. Parece que o WhatsApp está sendo uma babá, porque por que você mesmo não se controla? Precisa de alguém te controlar? Ou te ensinar a se controlar? Então eu acho assim, nós precisamos ter consciência de que ser impulsivo é natural, é o nosso normal, e a gente precisa buscar esse autocontrole, esse domínio próprio com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Quem nunca errou, né, Cid? Quem nunca fez besteira de falar, caramba, aqui que eu abri minha boca, perdi a oportunidade de ficar calado. O próprio texto do sábio Salomão, jovem extraordinário, santo, maravilhoso, recebeu sabedoria de Deus. O próprio Deus disse, não haverá homem mais sábio que tu na terra, e por causa de impulso fez tanta bobagem, tantas besteiras, arrebentou com a vida dele. Aí vai escrever um outro livro já desistido da vida, cínico, sarcástico, que vai falar vaidade por vaidade, tudo é vaidade, um homem desistido, porque por causa dos impulsos. Os impulsos nos levam a cometer erros. Agora, sábio é aquele que consegue pensar antes de agir. Erros, eu queria puxar essa brasa ou a sardinha, não sei como é que se fala. Puxar qualquer coisa, porque eu sei que agora sardinha, brasa, peixe assado é bom, né? O mulherio vai meio que me apedrejar, né? Mas mesmo? Coisa difícil é a mulher controlar o impulso nas tal temida TPM. Tenha misericórdia. Eu fico quieto no sofá da sala até dar tudo em paz. Tenha misericórdia, porque eu acho que é a fase mais difícil, não é, mulheres? Vocês estão aí ouvindo, vocês vão concordar comigo. Ou não, né? Mas a gente tem que controlar. Tem que controlar, não tem outro jeito. Então, e dá pra controlar? Olha,
Existem mecanismos. Mecanismo. Quando o nível tá. Porque a gente elogiar não adianta, né? A gente elogiar não fala, não. O problema não tá em quem tá ao lado, o problema tá em nós. Então, assim, tem alguns mecanismos, tipo, viajar, se isola, coloca uma mordaça, fecha a porta do quarto, mas é que não negócio, sai, não vou pro shopping, não vai pra... que eu me acalmo. Não, aí você vai usar o impulso. Aí você vai acabar com o cartão de crédito, você vai comprar coisas que você não gosta. Aí nem Jesus dá jeito. Porque de TPM você se acha feia, se acha gorda, se acha burra, se acha tudo que é pior. Aí você vai comprar tudo pra poder suprir aquilo e depois vai ver que comprou um monte de besteira. Então, se tranca, né? Eu quis só trazer esse... O pastor Paulo tá me olhando ali, não sei o que o pastor Paulo tá me olhando. Eu quis só trazer esse assunto, assim. porque é algo que faz com que a mulher sofra. A gente sofre, né? Eu tenho TPM, mas a minha eu acho que é bem branda, né? Em relação do que eu vejo por aí, ou eu consigo controlar, não sei, mas eu tenho, né? Mas existem mulheres que elas viram um monstro, né? Eu já virei, já falei a bobagem no trânsito, alguém me fechou, eu de TPM, eu já... né? Mas assim, me converti. Saber, tá? Me converti. Mas vai visitar a casa de Nabucodonosor. O crente fala assim, né? Mas esse é um assunto que tem acabado até com casamentos, com relacionamentos, né? Homens que não entendem, né? E não conseguem, porque é muito difícil para o homem que não tem esses hormônios em ebulição entender que o mau humor vem e não tem motivo. Você tá mal-humorada por quê? Não tem motivo, é um mau humor que acorda com a gente. Mas tem como controlar. Mas aí, pastora, controle os impulsos, trate, busque um médico, porque tem medicamentos que pode auxiliar. Mas aí, pastora, eu não sou mulher, né? Eu tenho que te ouvir e aprender, mas eu quero fazer uma distinção entre essa impulsividade, essa ansiedade que é natural de um período em que os hormônios estão em ebulição, daquela impulsividade inconsequente das pessoas que não medem as palavras, às vezes dizem, eu sou assim mesmo, mas na verdade é uma pessoa mal educada. Que não tem freios, né? É uma pessoa que não tem freios. Eu acho que a gente tem que fazer essa distinção. Porque uma coisa é você estar num momento em que seu equilíbrio emocional, hormonal é diferente. Outra coisa é você não ter compromisso consigo mesmo, e ambos os casos, pastor, tem como controlar. Ambos os casos. Nenhum nem outro pode ser desculpa para você usar a sua impulsividade para prejudicar o outro, para ofender alguém, né? Para fazer o que não deve ser feito. Você tem que primeiro identificar que você é uma pessoa impulsiva e depois tentar controlar, pelo menos tentar. Pastor Paulo, deixa eu dar a palavra ao pastor Paulo, que o nosso tempo já tá no finzinho. Eu sei que a gente quer aprender um bocado com o pastor André aqui com essa questão, porque na verdade eu tô sentindo que isso é uma autopreservação. O pastor Gil tá perguntando, é por uma questão de autopreservação. A gente vai... Pastor Paulo, o que você quer dizer, pastor? Diga lá. Aqui um ouvinte fala o seguinte, ó, eu não teria, por exemplo, permitido, no caso pudesse voltar, essa tecla do apagar, de anular, não teria permitido o ministério ter me levantado na hora errada sem que eu estivesse preparado para cumprir o ministério. Olha aí, ó. O povo já esqueceu do WhatsApp, já botou a tecla na vida já. Foi. Né? Todo mundo já esqueceu o WhatsApp. Eu vou responder a pergunta da seguinte forma, né? Você voltaria se tivesse a tecla? Você usaria? Usaria, né? Eu não sei quantas vezes não, talvez usaria algumas vezes, né? Sou novo, já errei bastante, né? Quero não errar mais. Eu lembro uma frase do pastor Santos, era meu pastor, hoje é o pastor Silas, era o pastor Santos, sogro dele. Ele dizia o seguinte, assim na igreja: eu não gosto de ter que pedir perdão. Eu tenho que pedir perdão porque eu sou um cristão, mas eu não gosto de pedir perdão. Por isso, eu penso muito antes de tomar uma atitude, para que eu não tenha que depois, se eu errar, ter que voltar e refazer e recompor. Isso é o papel do cristão, né? Todo cristão tem que pedir perdão, isso é normal, todos nós erramos, tem que pedir perdão. Então, como é difícil, né? Você tem que voltar e rever, e refazer, reconstruir, gera traumas, então procure não errar. Em se tratando do WhatsApp, o que me preocupa, Cid, o WhatsApp é uma ferramenta que eu não sei se volta atrás, né? Do jeito que as coisas estão hoje, como a gente está preso nisso, né? Milhares de mensagens, e hoje, com toda a impulsividade, você ainda se controla,
né? Tô falando por mim. Eu procuro, às vezes, gravar o áudio porque escrever dá problema. Isso. Porque a pessoa lê de um jeito, que você escreve de um jeito, a pessoa lê do outro. A emoção não é bem transmitida, né? Pelo menos no meu português, não tô com o português tão polido assim para conseguir transmitir tanta emoção na minha escrita, né? Então, eu prefiro gravar. E você já se controla. Imagina o que vai acontecer com uma tecla de retorno, né? Um Ctrl Z. Imagina um Ctrl Z nisso tudo, né? O que é que você não vai mandar e depois vai apagar? Porque hoje, mal ou bem, o WhatsApp ainda deixa uma prova pro outro a respeito do que você disse e do que você fez. E agora não vai ter mais. Claro que o WhatsApp está se isentando de qualquer problema, né? Chega lá, apagou, não tem mais registro, não tem mais gravado, né? Mas existe o print. Existe o print, olha, já ficou a dica. Hashtag fica a dica do Cid. Eu não tô dando dica de nada aqui. De quem, hein? De quem? Então, pela vida de vocês, eu fico pensando, Cid, então eu trago essa pergunta. O que virá a partir daí? Como será o WhatsApp a partir dessa perspectiva, né, da vida de cada um de nós, podendo mandar coisas, o que quer mandar e excluir minutos seguintes, né? Que não exclui só do meu, exclui do outro, pelo que eu estou entendendo. Se a pessoa tem 5 minutos, se a pessoa não... Se 5 minutos. Você mandou a mensagem para aquela pessoa, se em 5 minutos ela não tiver visto, e nesses 5 minutos você tiver lá clicado em anular, acabou. Por que a Marcela Por que a Marcela está concordando com... Não estou entendendo. Marcela... É só a informação que ela está concordando com a informação. Ela está concordando com a informação. Marcela está bem hoje, ela está feliz hoje. Se a pessoa estiver online, é verdade. Se a pessoa estiver online, ela vai ver a mensagem, então, ela vai ver depois, misericórdia. Então, vai dar um auê. Não é ameaça, mas é bom lembrar que a palavra de Deus diz que o que nós semeamos, nós colhemos. Sem pressão, não é ameaça, sem pressão. É bom pensar nisso. É bom registrar também que aquilo que você faz aqui tem um lugar que não vai dar para pagar, vai ficar registrado. Né? A não ser com perdão, claro que tem um perdão, mas está registrado lá. Tá registrado. Cuidado com o que você está registrando no céu. Gente, olha, esses foram os assuntos de hoje. A gente passaria aqui o dia todo falando desse assunto, até porque é divertido falar de assuntos que são divertidos, mas também existe uma coisa muito séria em tudo isso que a gente fala, que é exatamente quanto à questão do equilíbrio no se usar essas coisas de redes sociais, de aplicativos de contato. Antes o telefone servia só pra gente atender chamados, ele serve pra tudo, inclusive pra coisas boas. Observe que eu disse, inclusive, para coisas boas. Essa é uma questão que a gente precisa dominar mesmo. Nós somos donos do aparelho. Assim que tem gente que fala, na televisão só tem porcaria, você tem um controle remoto, caramba. Só mudar de canal. Usa, não precisa ficar vendo o que tá ruim. Gente, olha, mas tem um assunto muito interessante, não entra no debate, mas é um assunto que faz parte com relação à solidariedade dos nossos ouvintes, dos nossos irmãos que estão ligados na 93. Recebemos hoje aqui a nossa irmãzinha Verônica Almeida, também a pastora Kátia. Porque vejam, a nossa irmãzinha, ela tem um filho de 9 anos e teve meningite. Ele ficou 2 meses hospitalizado. Consequências disso tudo, acabou tendo que amputar parcialmente os dedos e fazer vários enxertos. A família recebeu o apoio da igreja e a nossa irmãzinha acabou por ficar viúva em dezembro de 2016 e o esposo teve meningite bacteriana depois do filho. São 4 filhos, 16, 13, 9 anos e 2 meses, e vivem do benefício que essa criança recebe. E a coisa se complicou muito, porque ela trabalhava com vendas e acabou contraindo uma dívida de R$500. Parece muita coisa para nós? Não parece muita coisa, mas para quem não tem é muito complicado. E a nossa irmãzinha precisou de ajuda com algumas coisas e veio aqui na 93 e buscou ajuda e graças a Deus conseguiu ajuda de um monte de nossos ouvintes. São 8 folhas, pelo que o Marcelo me disse aqui, são 8 folhas de doações que a nossa irmãzinha recebeu. Logicamente não vou conseguir ver tudo, não vou conseguir dizer tudo, mas aqui entre algumas doações que nós temos, a Rosângela lá do bairro 25 de agosto em Caxias doando uma quantia em dinheiro, o Rafael de Nova Iguaçu tá doando o transporte para levar as doações, a Enilza da Tijuca doou também uma quantia em dinheiro, o Marcelo Vicente de Carvalho tá doando uma quantia em dinheiro, a Priscila de Belfort Roxo tá doando fraldas, Pomada Dersani, cesta básica, a Márcia do Meia tá doando fraldas, o Diego de São João de Meriti tá doando um fogão de 4 bocas e o que mais for possível, a Valéria do Rocha tá doando roupas, calçados e um sofá-cama, a Aline de Caxias doa cesta básica, Nilda de Realengo
doa uma TV, Dulcilene de Nova Aurora, em Belfort Roxo, está doando uma TV, o Milton de Nova Iguaçu também está oferecendo uma carrocinha de cachorro-quente, que aliás era um dos pedidos aqui, uma carrocinha de lanche ou de material para começar a trabalhar, entre outras coisas. O José Henrique de São Gonçalo está doando a quantia em dinheiro também, a Silvia Bastos também faz a mesma coisa, ela que é de Duque de Caxias, a Cláudia de Gramacho está doando cesta básica e pomada, o João Batista de Nova Iguaçu doa fraldas, a Valéria de Nova Iguaçu está doando o que for possível, a Márcia de Niterói está doando a quantia da dívida da nossa irmã, que agora não tem mais dívida, acabou a dívida dela, está doando aqui o valor para pagar a dívida. A Luciene de Belfort Roxo está doando mais uma carrocinha de cachorro de lanche aqui, olha que maravilha. A Silvia de Santa Cruz está doando uma TV de 29 polegadas, uma cama de solteiro com colchão e várias outras doações aqui de fraldas, colchão de solteiro, frascos de Dessane, aparelho de som, fraldas, leite, mais um aparelho de som e várias outras coisas. São muitas doações aqui. Obrigado a todas as pessoas que doaram, muito obrigado mesmo. Tava com saudade de dizer isso há um tempão já que eu não falo isso. Obrigado aos ouvintes que são solidários e entendem a dificuldade das pessoas que aqui vêm buscar ajuda, confiam que é séria a situação e às vezes é muito mais séria do que a gente consegue dizer, é muito mais séria do que a gente consegue interpretar no ar. E os nossos ouvintes sempre chegam juntinho, é aquela coisa do tamo junto de verdade mesmo, chegam juntinho e ajudam, abençoam, graças a Deus por isso. Obrigado a todo mundo que doou, obrigado a você que vai continuar doando, a família continua aqui agradecendo a Deus pela sua ajuda. Obrigado mesmo, viu gente? Que Deus abençoe vocês e a família, que Deus continue suprindo as necessidades, continua confiando em Deus. A coisa parece que acabou, não tem mais jeito, mas não, esse é só o momento de Deus nos mostrar que agora a briga é minha, agora quem age sou eu, diz o Senhor. Obrigado, gente, obrigado mesmo, que Deus abençoe a todos, viu? A gente vai encerrando aqui o nosso debate de hoje, agradecendo demais aqui ao pastor Gilton Medeiros. Obrigado, meu pastor, que Deus abençoe grandemente a tua vida. Até o próximo debate. Obrigado, Cid, é uma alegria sempre estar aqui. Eu quero terminar deixando um abraço lá para minha igreja, a Igreja Batista Jardim Santíssimo, também o povo do Jornal Novas, que está lá ligadinho na 93, e o pessoal em casa. Maravilha. Pastor Andréa Mello, obrigado pela sua presença, que Deus abençoe. Eu que agradeço, é sempre muito bom estar aqui. Eu quero deixar um beijinho pra Mara, né, que acabou de colocar aqui que tá ouvindo. Raquel, minha cunhada, que gostou do Nabucodonosor, que você falou. Porque crente não fala palavrão. Vai pra casa do Nabucodonosor. E pro meu marido, né, que tá em casa, um beijão. Isso, hein, sempre quis. Jesus na causa, só Jesus na só causa. Jesus. Só Jesus. Pastor Paulo Vieira, obrigado pela presença, amigão. Obrigado, Cid. Obrigado aqui aos amigos debatedores. Deus abençoe a vida e o ministério de cada um. Deixa aqui um abraço a todos os ouvintes, em especial o povo da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, né, por todo o Brasil aí que está nos ouvindo, e na Barra da Tijuca, que é o povo que está mais pertinho da gente. Deus abençoe a todos. Pastor Luciano Regis, obrigado pela presença, amigão. Deus abençoe. Obrigado, Cid, mais uma vez. Que Deus nos abençoe. Parabéns, pastor André. Você merece novo tempo na tua vida. Amém. Que Deus abençoe poderosamente você, seu marido, sua família, tá bom? Amém. Tá mais bonita, né? Tá, com certeza tá mais bonita, né, irmão? Jesus teve que entrar na casa. Jesus. Jesus. Olha aí. Ah, só quem entende sabe. Pra quem não entende, é o sobrenome do marido dela, Jesus, tá, irmãos? Vou deixar você nessa dúvida, não. Mandar um beijo à minha esposa que está nos ouvindo, a juventude do Projeto Estando Vida, a toda a igreja. Deus nos abençoe. Amém, gente. E eu quero agradecer também, inclusive, aos pastores. Eu vou até desligar o microfone antes que eles se. Obrigado por guardar o segredo do que foi conversado antes. Obrigado, gente. Deus abençoe, viu? Ah, não, peraí, tem que orar. Meu Deus, pra que eu falei isso antes da oração? Ah, meu Deus. Pastor André, vou deixar o pastor André. Pastor André, obrigado pela sua presença. Por favor, nos entregue a Deus em oração. A gente volta amanhã com mais uma edição do nosso Debate 93. Senhor, eu quero te agradecer por essa oportunidade que nós temos de estar aqui e abençoar a vida de todos os ouvintes e a nossa própria vida. É muito bom falar da tua palavra, é muito bom ter a tua palavra como nosso manual, a nossa bússola. Senhor, nessa caminhada nós precisamos nos corrigir dia após dia. Que o teu Espírito Santo possa conduzir-nos nesse processo todos os dias de mudança de mente, de mudança de cura da alma, dos nossos hábitos, dos nossos comportamentos. Nós somos dependentes de ti, Senhor. Que cada ouvinte nessa hora possa olhar para dentro de si, se colocar diante de ti para, Senhor, entrar nesse processo de transformação. Muito obrigada, Senhor, por essa rádio, por esse meio, esse canal que nós temos de estar levando a tua palavra a tantos lugares. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse dia, te agradeço por essa equipe que trabalha com tanto amor, com tanto carinho, comprometida contigo. Em nome de Jesus é a minha oração. Amém.
Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.